A gente continua um pouco no Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque o caso Banco Master está lá, e isso nos interessa, e muito, né? O que está acontecendo? Quais são os detalhes? O que implica aí do Banco Master no nosso país? E é curioso porque os políticos brasileiros, eles também estão interessados nessa história do Banco Master. O senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, vai hoje para o Supremo Tribunal Federal, vai bater lá na porta do Supremo, que é uma reunião com o André Mendonça, que agora é o homem poderoso do Banco Master no Supremo, porque é ele que é o relator, que é uma reunião com ele. Quer saber os detalhes dos termos de um depoimento do Daniel Vorcaro para o colegiado. Ele quer levar o Vorcaro para prestar um depoimento lá no Senado. A definição vai ser sobre uma audiência presencial em Brasília, na semana que vem, um depoimento presencial em São Paulo ou uma videoconferência. A nossa colega apresentadora, colunista, repórter e maravilhosa Daniela Lima, aqui do nosso All News, ela apurou que o Vorcaro está há semanas em negociação com o Renan Calheiros. Está ali no tete-a-tete com o Renan Calheiros para falar na comissão especial. O Renan está tentando convencê-lo a ir lá falar na Comissão Especial de Fiscalização criada no Senado depois da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Vai ser a primeira vez que Vorcaro vai falar em público desde a prisão no fim do ano passado. E hoje ele está com tornozeleira eletrônica. Vamos lá, Josias. É normal o senador ir lá, bater no Senado, conversar com o André Mendonça para poder articular o depoimento do Vorcaro, ele tentar negociar diretamente com o Vorcaro para convencê-lo aí? Explica essa história para a gente. Não deveria ser normal, né? Estamos falando de um sujeito que está sendo investigado por crimes contra o sistema financeiro, comprou a cumplicidade de autoridades e políticos nos três poderes, judiciário, executivo, legislativo, mas, até por isso, ele é tratado com punhos de renda. E ainda na semana passada, o ministro André Mendonça extrapolou numa decisão que proferiu, porque, ao mesmo tempo em que autorizou, deu um salvo-conduto ao Daniel Vorcaro para silenciar na CPI do INSS, ele poderia fazer isso, porque é parte da jurisprudência do Supremo, ele simplesmente autorizou o investigado a nem comparecer, ignorando que a Constituição confere poderes de polícia a uma CPI do Congresso Nacional. É como se o André Mendonça desobrigasse o Vorcaro de comparecer a uma intimação da Polícia Federal, por exemplo. A CPI tem tantos poderes quanto a polícia para convocar. Ele pode chegar lá, porque a Constituição também autoriza os investigados a silenciar ou até mentir para não se autoincriminar. Então, tudo bem que o ministro desse a ele o aval para silenciar na CPI, mas liberá-lo para não comparecer é meio absurdo. Agora está o senador Renan Calheiros tentando atrair o Vorcaro para uma primeira aparição pública no Legislativo, não mais numa CPI, mas na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, essa comissão, diferentemente da CPI, não tem poder de polícia. O Vorcaro está sendo convidado. O Renan vai ao Supremo porque ele é investigado, está preso com tornozeleira, está em prisão domiciliar, mas está preso, usando tornozeleira, e ele quer, o Vorcaro, ele se desabituou à rotina dos simples mortais, e ele não quer vir em avião de carreira para Brasília, ele quer vir no seu jatinho. Então, estão negociando, em vez dele vir a Brasília, vai a comissão a ele em São Paulo, ou a comissão autorizaria uma aparição do Vorcaro em ambiente virtual. Ele faria um depoimento virtual. Então, por isso digo que estão tratando um suspeito, Fabiola, de grossa criminalidade, com muitos punhos de renda, né? Mas o Renan vai ao Mendonça porque, como se trata de um prisioneiro que está no âmbito de um inquérito relatado pelo André Mendonça, o Renan vai lá para tentar negociar os termos dessa aparição pública do Vorcaro. Agora, você dizia, Fabiola, que há políticos no Congresso tentando investigar o caso, querendo ouvir o Vorcaro.
Eu diria que hoje há em Brasília 2 tipos de políticos: os que temem o enrosco e os que desejam desgastar os enroscados. O Renan Calheiros está no segundo time. Ele enxergou proveito eleitoral na exploração desse caso, porque está na outra ponta o centrão personificado pelo Arthur Lira, que é adversário do Renan Calheiros, lá em Alagoas. Os dois estão disputando uma cadeira no Senado Federal. E a Prefeitura de Alagoas está entre aqueles entes federados, estados e municípios, que jogaram dinheiro nos papéis podres do Master. Então, o Renan Calheiros enxergou aqui uma possibilidade, uma perspectiva de tirar uma lasquinha, não é? E ele, além desse esforço para levar o Vorcaro, ou para expor um pronunciamento qualquer do Vorcaro, ele apresentou, inclusive, lá uma proposta, um projeto de lei no Congresso, para tentar impedir algo que o Vorcaro fez, que é a utilização daquele fundo garantidor de crédito como uma isca para atrair ou para vender no mercado papéis como os CDBs do Master, que prometiam uma rentabilidade equivalente a terreno na Lua, e que foram vendidos sob o argumento de que, se der chabu, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil, ninguém perde nada. Ele utilizou isso como um isca no mercado. O Renan Calheiros apresentou uma proposta para inibir esse tipo de artimanha, esse tipo de mumunha, mas está tentando fazer ali, Fabíola, como disse o Renan Calheiros, tirar a sua lasquinha do escândalo, né? Ele está do lado dos que querem desgastar os enroscados e não há elementos até agora em cena que o façam temer o enrosco do Master. Vamos lá, professor Mairovich, vamos entender, né, do ponto de vista jurídico essa história. O que tem a ver Renan Calheiros ir lá, interferir, pedir, né, esse depoimento do Vorcaro? É importante esse depoimento dele no Senado? A gente sabe do papel de uma CPI. Ela vai esclarecer ou não? Quais são os interesses por trás disso? E mais, como que André Mendonça deve se comportar nessa reunião? O André Mendonça, a primeira coisa a fazer é reconsiderar, e por isso esse senador Calheiros, que para mim é sempre suspeito, atenção, para mim, tem sempre alguma coisa por trás, algum interesse. Então, Oi, Fabíola. Não, eu tô te ouvindo, é um som que tá vazando aí de algum dos dois, que eu não sei qual é, mas... Já... Vai lá, Mairovich. Tá bom, então o senador foi. Estava falando, você parou falando, você falou que sempre é suspeito para você. Pode partir por aí. Renan Calheiros sempre é uma pessoa suspeita para você. Sim. Bom, então ele tem algum interesse, mas ele preside uma comissão, então tem lá um rótulo de legitimidade. Então ele procura o ministro, evidentemente, porque o ministro deu uma decisão, como nós já falamos na vez passada, e o Josias repetiu agora, deu uma decisão absolutamente equivocada, né? Porque o Vorcaro recebeu um convite e aceitou o convite, disse que quer comparecer. Então, evidentemente, a decisão do Mendonça proibindo o comparecimento é absurda. Até porque isso vem desde 1215 da Inglaterra, existe a proteção ao direito de ir aonde a gente quiser, ficar, voltar. Então, ou seja, o ius ambulandi, o direito de ir, vir, ficar, permanecer, que é uma garantia até constitucional. Então, essa decisão do Mendonça, evidentemente, que ele já deve ter percebido que é absolutamente equivocada, então ele vai reformar essa decisão e aí fica aberto o comparecimento. Qual é a fórmula? Eu lembraria que na Itália os magistrados antimáfia tinham sérios problemas para ouvir mafiosos que estavam presos.
por causa da circulação, possibilidade de fuga, atentados e etc. Então, foi lá que se instituiu, ou às vezes em outro país, como um grande mafioso nos Estados Unidos, foi aí que se instituiu o quê? A audiência, a ouvida por videoconferência, a modernidade chegando. Ora, se o Vorcaro está tendo aí dificuldades, ele está em outro estado e etc., por que não a videoconferência, que é uma coisa aí, eu diria mais que já é moderna, já está consolidada no mundo inteiro como um instrumento não só para a justiça, mas para o Congresso, quando existem CPIs, para as pessoas serem ouvidas. E, no caso, é um convite. Ele pode, evidentemente, até para não se incriminar, ficar calado. Isso está até reconhecido pelo Mendonça na decisão. O quadro é esse. Agora, o que está sendo acertado, se ele vai falar, se ele vai acusar A, B e C e vai poupar D, E e F, isso é outra coisa, está no jogo aí, tem um jogo político e um jogo de sobrevivência. O Vorcaro precisa, e agora que não conta mais, atenção, não conta mais com o Toffoli, ele precisa também de algumas estacas para se segurar, né? Então, mas isso está dentro, nós vamos ver o que ele vai falar, o que ele não vai falar, e evidentemente ele só vai falar coisas do interesse dele e poderá mentir, porque no direito brasileiro a mentira, para quem não é testemunha, é algo que não dá absolutamente nada, não é crime mentir, o acusado pode mentir livremente, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa. Esse ponto é muito forte. Sempre quando você fala isso, Mairovich, me dá um bolo aqui dentro, né? Mentir está permitido. Mente aí à vontade, meu amigo. Pode mentir à vontade. Para acusados, né? É isso. Testemunha que não pode. Para acusado. É esse que é o mais forte, né? Vamos lá, detalhe, Beto. Fabíola, só para antes de passar para o Beto. Só um detalhe, né? Ele não vai à CPI, porque ele foi autorizado a desatender a convocação pelo ministro André Mendonça. E agora negocia uma eventual manifestação na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa comissão, ela, diferentemente da CPI, não tem poder de polícia, não tem poder de nada. É uma comissão temática do Senado Federal. Ela está convidando o Vorcaro. A CPI tinha convocado, e por mais que se negasse a falar na CPI, o Vorcaro seria constrangido com perguntas e mais, seria constrangido pelas respostas que ele não conseguiria dar a determinadas perguntas. Aqui na comissão, ele pode fazer o jogo dele. Vai enviar os recados aos cúmplices dos quais ele espera proteção, vai certamente desancar o Banco Central, por exemplo, que ele diz ter sido assodado na liquidação do Banco Master. Então, o pronunciamento dele na Comissão de Assuntos Econômicos é um pronunciamento já de antemão suspeito, porque se trata de um investigado que está todo enrolado nessa investigação conduzida pela Polícia Federal, e a ele não interessa senão conturbar a investigação. Então, a eventual aparição dele na comissão presidida pelo Renan Calheiros tem uma importância muito relativa, Fabíola. Segundo testemunhas não, pessoas ouvidas pela Dani Lima, a tendência de Renan é propor uma oitiva em São Paulo para eliminar essa série de trâmites burocráticos judiciais que até o Josias estava comentando. Vamos lá, professor Beto Vasques, cientista político, queria te ouvir. Qual a importância de um depoimento de Vorcaro? Se não for na CPI, se for nessa comissão que não tem esse poder, seria importante ou não? Esse jogo político interessa a quem? Não, eu estou com o Josias. Isso é os que querem fugir do enrosco e os que querem desfrutar dos que estão enroscados. É isso que a gente está vendo. Faz parte da vida política que as pessoas se aproveitem dos fatos, mas eu acho que é uma ação absolutamente estéril. Valerá mais para acúmulo de informações de um contra outros nessa barafunda
que virou o país com o caso Master, né? Se a gente pudesse fazer uma parábola, a gente poderia dizer que o espectro do Vorcaro ronda o Brasil. É isso que a gente está vendo. Não escapou ninguém, né? Às vezes, quando a gente vê esse mise-en-scène, essa história de a CPI ou do parlamento ir à casa dele, o Josias e o Mairovich já cansaram aqui de falar os elementos. Digamos assim, o beneplácito institucional do Vorcaro é diferente de um rapaz que roubou um pote de margarina no centro e como ele vai ser tratado na vara criminal aqui da Barra Funda. O Mairovich pode dizer para a gente. O Vorcaro, os punhos de seda que dizia o Josias, é pouco, né? Quer dizer, ele vai receber agora os deputados e senadores na sua casa para um converscote. Eu acho que poderíamos afirmar com uma certa segurança que vai ter um coffee break de primeira na mansão do Vorcaro, onde ele está tranquilamente instalado, né, seguramente falando com todo mundo que ele quer para poder desativar todos os indícios e provas. Enfim, é uma situação absurda, né? Mas por quê? Porque o Vorcaro, e Mairovich me corrige aqui no italiano, mas parece funcionar como uma espécie de capo de tutti i capi da República, ou seja, o chefe dos chefes. Então, não escapou ninguém do Vorcaro. Tem igreja, tem acusação de Banco Central leniente, tem Tribunal de Contas que se esmiscui do além na história, tem CVM com atitudes esquisitas, o próprio CAD, a gente viu políticos de todo o espectro, obviamente, como eu sempre falo, né? É uma beiradinha para a esquerda, uma beiradinha para a extrema-direita e o grosso da sacanagem para o centrão, como sempre, né? Para o fisiologismo pragmático que funciona de balanço e cobra esse preço altíssimo, né? Essa volúpia gulosa altíssima para manter o status quo no país, né? Para funcionar como pêndulo. A gente viu como o Vorcaro, ao mesmo tempo, entre aspas, aí, enrolou André Esteves, que é o rei da nova banca brasileira, como ele mandou uma faturinha que, por enquanto, já está na casa dos 40, 50 bilhões de dólares para a Febraban. Então, os bancões levaram uma faturinha de 50 bi do Vorcaro, eu já falei aqui, igrejas, como ministros e poderes judiciais, como empresários, como tem braço quando a gente vê na Carbono Oculto que vincula PCC, REAG, Vorcaro, Banco Master, como ele financiou todo o meio político. E aí é uma coisa interessante, Fabiola, porque, obviamente, por conta disso, a gente fala, por que o Vorcaro está tendo todo esse cuidado? Eu tenho uma hipótese, gostaria depois de ver a apreciação do Mairovich e do Josias, mas a minha sensação é que o Vorcaro fez uma coisa muito diferente. A gente já viu diversos casos de corrupção, né, de esquemas fraudulentos, pirâmides financeiras. O Vorcaro talvez seja o líder do maior esquema de toda a história da nossa República. A gente está vendo uma conta já em muitas dezenas de bilhões de reais dessa barafunda toda do Master. Mas quando a gente vê, digamos assim, a performance do Vorcaro, pelas informações que vão sendo vazadas para a imprensa, a gente consegue ir descobrindo, o Vorcaro ele atuou aparentemente, supostamente, como líder dessa quadrilha, de uma forma muito interessante. Ele foi muito generoso na gorjeta, ou se a gente quiser ser mais claro, na propina. Porque, historicamente, o camarada que estava liderando a sacanagem ficava negociando. A sensação que de empresário a pastor, passando por político de toda ideologia, poder judicial, todo mundo que entrou no radar dele, a pessoa pedia 1.000, ele dava 2.000. A sensação que dá instituições da República. Então, ele foi muito generoso nessa distribuição de recursos. Por isso que se chega nessa situação tão absurda, de um esquema tão artificial, baseado em ativos podres, em mecanismos de pirâmide financeira, né, em promessas. E, veja bem, ele também foi muito generoso com as pessoas que colocavam dinheiro no banco dele, porque ele pagava o melhor retorno sobre investimento do país. Então, assim, o Vorcaro é o famoso café para todos.
Ele foi muito generoso com todo mundo. Com isso, ele conseguiu ficar muito tempo mantendo um esquema absolutamente artificial, fraudulento. E hoje, muita gente está constrangida de ser mais firme com ele. O último ato é o caso do ministro Mendonça, a sensação que nos dá, eu quero crer que não, mas a sensação que nos dá, que ele conta com esse beneplácito. E os deputados agora vão a ele, não é ele que vai à comissão, porque como o Josias disse, se não for para ir de jatinho, ele não quer. Então ele quer ficar lá na mansão dele e que o Senado brasileiro vá até ele. É il capo di tutti i capi. 10 horas e 58 minutos, a gente segue ainda falando a respeito do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Ontem teve reunião do André Mendonça com delegados da Polícia Federal, com investigadores da Polícia Federal. A gente vai ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue falando sobre esse assunto no YouTube, porque o All News não para no YouTube, a gente nem respira por lá. Então vai direto o All no YouTube que você continua conectado conosco aqui. O Walter Mairovich levantou a mão enquanto o Beto falava e ele quer acrescentar um ponto. Vai lá, Mairovich. Vai corrigir meu italiano. Não, longe disso. Foi muito boa a lembrança. E eu só não levantei a mão, assim, como a Fabíola está falando, não estou invocando a Deus, não estou louvando a Deus. Ao contrário, que eu vou colocar é o seguinte: estou aqui na Terra, abri já o dicionário do Josias, eu vou usar uma expressão depois que eu entrar num ponto que o Beto bem levantou. Mas a primeira coisa é, para não ficar assim no vazio, que tudo que vem do Renan para mim é suspeito, isso parece que tá muito na cara. Veja qual é a situação do Vorcaro e qual seria um comportamento ético no interesse nacional. Então, veja, senhor ministro, o senhor decidiu impedindo que um suspeito vá à CPI. Então, mas o que ele vai? Ele vai ao ministro e fala: olha, o suspeito não vai à CPI e tal, eu vou ficar quietinho. Mas vai a minha comissão, que vai ser um palanque. Vai ser o quê? Sem contraditório, porque no contraditório ele silencia. É um palanque para o Vorcaro. Isso é absurdo, não vai na CPI, que tem poder de polícia. É uma comissão de investigação. É importantíssimo uma CPI, pelos representantes do povo. Mas vai numa comissão em que ele pode fazer esse doce. Olha, eu quero ir de avião, do meu, não quero ir isso, não quero ir não sei o quê. Mas para que fim que ele vai a essa comissão se ele não vai à CPI? Para dizer o que quiser, é uma tribuna para ele. Será que o senador, não vou nem dizer o nome dele, é Renan Calheiros, será que ele não está percebendo que ele está contribuindo para o jogo sujo? Está dando um palanque para o sujeito dizer o que quer, até de mentir. Tem que ir eticamente e pedir ao Mendonça: olha, vai à CPI, depois da CPI, até quando eu já tiver os elementos da CPI, aí vai à comissão e tal. Ora, que está usando isso como um trunfo político que, na realidade, o que se busca numa CPI, o que se busca numa justiça, o interesse nacional é a verdade real. A verdade real não é dar oportunidade para o bandido, ou seja, pelo aquilo que a gente está vendo do Vorcaro, está antecipando, mas vai aguardar uma decisão judicial sobre toda essa fraude. Então, daí eu ter feito a menção, sempre sob suspeita.
pessoal adora quando você desabafa, Mairovich, pode ficar à vontade. Ô, Josias, ontem André Mendonça esteve reunido com a Polícia Federal mais uma vez, né? E a polícia apresentou para André Mendonça, a Polícia Federal apresentou um relatório detalhado sobre o estágio das investigações do caso do Banco Master. O encontro no gabinete do ministro contou com a presença de delegados da Polícia Federal, responsáveis pelas apurações. Eles apresentaram os próximos passos que devem ser tomados no caso. Em decisão recente sobre o caso Master, Mendonça aumentou a autonomia da Polícia Federal, restaurou o fluxo normal de perícias. Foi uma revisão da determinação anterior de Dias Toffoli, como a gente vem comentando aqui. A gente não tem mais detalhes, esse relatório detalhado não foi revelado, né? Deveria ou não, Josias? Como é que você vê aí esses encontros do André Mendonça com a PF? O André Mendonça assumiu a relatoria do caso Master há 12 dias. Nesse período, ele já fez 2 reuniões com a Polícia Federal, que mostram o interesse do ministro. Na primeira reunião, ele obteve um relato verbal. Nesta segunda, ele obteve um texto, um relatório sobre o andamento das investigações. E soltou uma nota. A única informação que vazou desse encontro foi uma nota oficial do Supremo Tribunal Federal. E nessa nota há uma expressão que chama muita atenção, Fabiola. Até há um advogado da assessoria legislativa do Senado que acompanha por óbvias razões o desdobramento dessa investigação. Esse advogado, ele com o tempo aprendeu a ouvir nas entrelinhas e ele enxergou numa expressão incluída nessa nota do Supremo algo relevante, porque diz a nota do Supremo que a Polícia Federal, os delegados que estiveram com o ministro, fizeram para ele, entregaram ali, trataram das investigações do caso Master e, a certa altura, na nota, diz o Supremo que o encontro também serviu para a apresentação de uma lista dos processos da Operação Compliance Zero, que é essa na qual o Master é investigado, e seus desdobramentos correlatos, essa é a expressão, desdobramentos correlatos, que tramitam no Supremo sob a relatoria do mesmo ministro, o André Mendonça. Esses desdobramentos correlatos, que ninguém sabe o que na visão deste advogado lá da assessoria legislativa do Senado, aqui estão inseridos os personagens com prerrogativa de foro. Então, é possível, Fabiola, e comentávamos aqui no início da semana, por que o André Mendonça não manda isso tudo para a primeira instância? Ele que estava corrigindo as estripulias do Dias Toffoli, se não há investigado até aqui com prerrogativa de foro no Supremo, o mais correto seria devolver tudo à primeira instância. Ele não fez isso, ou está aguardando o surgimento dos tubarões nesse escândalo, ou esses desdobramentos correlatos já incluem pessoas com prerrogativa de foro no Supremo, né? Então, é preciso aguardar agora o desenrolar das investigações, mas claramente o André Mendonça tem uma fome neste caso, né? E hoje a conjuntura de Brasília está assentada sobre um paiol. Nesse paiol misturam-se ali os favores do dono do Master, do Daniel Vorcaro, e as facilidades que os favorecidos, entre eles autoridades dos 3 poderes, políticos de todas as ideologias, ofereceram a ele, Vorcaro, para praticar crimes. Então, as gentilezas do Vorcaro, Fabiola, incluíram de contribuições de campanha a contratos milionários e até convites para festas de arromba, como sabemos, né? Então, se a apuração é incontornável, como parece, muito difícil agora, a essa altura, jogar essa coisa para baixo do tapete, porque é tanta informação que a coisa já está vazando pelas bordas do tapete, né? Então, se essa apuração é incontornável, seria melhor para o Brasil que ela deslanchasse rapidamente, porque retardar essa limpeza é conspirar pela conturbação do próprio processo eleitoral. O que está em jogo agora, Fabiola, na crise do Master, é o risco de transformar a sucessão presidencial num grande ventilador.
E a ventania aumentou desde que o ministro André Mendonça acumulou no Supremo a relatoria dos dois principais escândalos, os escândalos mais rumorosos da República, esse do Master e o do roubo dos aposentados do INSS. Então, ele está relatando esses dois escândalos. E ele já juntou os dois escândalos quando determinou, na semana passada, ordenou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que devolvesse a CPI do INSS, que investiga lá o assalto aos aposentados, o acervo do celular do Daniel Vorcaro. Então, esses dados que foram obtidos pela CPI por meio de quebra do sigilo telemático do Vorcaro, eles estavam lá guardados nos gavetões do Davi Alcolumbre, que tem todo o interesse em acobertar tudo o que se pareça com investigação, e agora, ontem eu soube que um pedaço dessas informações já estão rodando nos computadores da CPI. O vazamento disso, Fabíola, é tão certo quanto o nascer do sol a cada manhã. Então, é por isso disse mais cedo que há dois tipos de políticos em Brasília, os que temem o enrosco, os que desejam desgastar os enroscados. E numa escala de 0 a 10, a hipótese de uma combinação como essa terminar bem é de -11. Então, se é para investigar, melhor que investigue logo, porque instalar um ventilador dentro do calendário eleitoral, acho que não convém nem aos investigados, muito menos ao interesse público, ao Brasil. O ideal é que essa investigação avance logo, Fabíola, para tirar essa sujeira do caminho e para mostrar quem é que tem contas a ajustar logo. Se tem contas e está participando do processo eleitoral, seja para concorrer ao legislativo, seja para o executivo, melhor que apareça logo. Eu gosto quando você está nessa cobrança, mas eu não fico tão otimista, Josias, não sei não. Vamos lá, o Beto quer fazer uma colocação rapidinho. Ele me prometeu uma frase, vamos ver se ele vai cumprir. Vai lá, eu vou. Beto. Na verdade, eu queria fazer mais duas, falar depois do Josias, eu queria fazer 3, mas eu vou me manter na minha. A história uma delas, essas festinhas fazem o Vorcaro dizer que o Epstein é um amador, né? Mas a que eu queria colocar, Fabíola, que eu acho que a grande questão é, né, o Vorcaro não quer falar na CPI, vai falar para o Renan. Eu, sinceramente, acho que isso tudo é uma grande pantomima e eu gostaria que o Vorcaro falasse em uma única situação, que é como delator. Porque, embora ele possa parecer o capo de todos os outros capos, na verdade, ele era um grande CEO, para usar aí um termo que gosta o Tarcísio, porque os acionistas são os que levaram o dinheiro fácil que ele estava gerando. Então, ele, como CEO, se ele entregar o board de acionistas para quem ele trabalhava, eu gostaria que ele falasse ali. Mas dizem os criminalistas que passarinho canta quando está na gaiola, né? Então, claro, se ele está na mansão dele em uma domiciliar, se ele estivesse numa preventiva como deveria, pela magnitude dos crimes cometidos, pela abundância de indícios e provas, talvez ele estava muito irascível, muito colérico nos primeiros dias que ele ficou preso, depois foi para casa, acalmou. Se ele talvez permanecesse irascível, talvez ele tivesse disposto a cantar, né? Falar um pouco mais e como um delator. Eu acho que seria a melhor forma de a gente passar a limpo esse grande processo, né? E a outra questão do Josias é que se esses correlatos, a PF estava sonegando ao Toffoli e liberou para o Mendonça, Josias, será?